Primeiramente, é preciso nós destacarmos que os acontecimentos dos últimos dias, que iniciou-se fora do Brasil, principalmente na Europa, denunciando a situação vivenciada na floresta amazônica. Nós tivemos aí, nesses últimos 15, 20 dias, denúncias de vários governos, várias organizações internacionais de preservação ambiental, da ONU, diante de um cenário catastrófico que o nosso país enfrenta. Então, precisou do mundo reagir a uma política completamente descabida do governo federal, não só ataque às questões que envolvem a Amazônia, mas um conjunto de regras que o governo vem fazendo ao longo dos últimos 7 meses. Portanto, é importante a gente destacar que o problema que envolve a Amazônia não é um problema isolado do governo. A decisão do governo Bolsonaro, juntamente com o setor empresarial, o agronegócio, é dizer a seguinte questão: é preciso exaurir ao máximo o processo ambiental, não só na área de floresta, no caso da Amazônia, mas na questão do cerrado, na Mata Atlântica, nas áreas de preservações, nas regiões ribeirinhas em todo o país. Há toda uma especulação, um ataque desmensurado nesse período. Ou seja, a eleição do Bolsonaro abriu as portas do inferno, no sentido de dizer que agora tudo é possível ao sistema capitalista brasileiro, aqueles que detêm o dinheiro no Brasil, não só para explorar o meio ambiente, as áreas de preservação, mas destruir em nome da acumulação do capital aquilo preservado historicamente pela sociedade brasileira. No caso da Amazônia, as questões ultrapassam os limites da sanidade mental, eu diria. Porque a Amazônia, todos sabemos que ela tem uma capacidade do solo muito baixa. O solo amazônico tem pouca capacidade orgânica, que ela só existe em função da própria mata, da estrutura da própria mata, que alimenta um ciclo de preservação. O terreno é profundamente arenoso e, na medida que você desmata, conforme técnicos vêm informando ao longo do tempo, com 2 ou 3 plantações, com 2, 3 anos, ali vira um grande deserto. Portanto, é irresponsabilidade total o que nós estamos vendo nos últimos dias naquilo que respeita à Amazônia. Mas é importante a gente salientar e destacar que o governo Bolsonaro, desde o primeiro dia em que ele assumiu o comando do país, ele vem tratando a questão ambiental com total desleixo, com total despreparo. O Brasil exporta muito naquilo que diz respeito ao extrativismo. O governo simplesmente acabou com a Secretaria do Extrativismo no Brasil, impondo a milhões de brasileiros que viviam nessa condição ou de uma política pública nessa situação e vem, de alguma forma, desvalorizando uma parte importante da economia e da sobrevivência de milhares e milhões de brasileiros em todo o país. Uma terceira coisa, a transferência da ANA, Agência Nacional de Água, e o Conselho Hídrico de Recursos Hídricos para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ou seja, aquilo que seria de uma importância estratégica, que é a questão da água, o governo simplesmente destrói uma estrutura montada. O Brasil hoje detém uma grande parte da água doce do mundo. O Brasil tem essa potência, eu diria, internacional. Aliás, uma parte dela está sendo privatizada aos grandes interesses internacionais. Nós temos aí grandes empresas multinacionais comprando reservatórios de águas no Brasil, comprando aquíferos aqui no nosso país, rios e áreas de importância estratégica no país, e o governo simplesmente caminha nesse mesmo sentido de não permitir uma política pública de valorização de um patrimônio tão importante que é a questão da água. Nós sabemos que as regiões metropolitanas, como Belo Horizonte, onde nós vivemos, que no próximo período nós teremos dificuldades, inclusive, em adquirir água. Nós já temos no próximo ano de 2020, devido aqui à situação de Brumadinho, uma possibilidade real de nós termos cerceamento do uso da água, ou seja, o controle da água em função das dificuldades que teremos a partir de agora. O governo retira a candidatura para sediar o evento internacional, um movimento importante do mundo, preocupado com o processo de construção de um conhecimento sobre os processos ambientais,
os biomas, as várias relações que esses biomas mantêm com a estrutura social e econômica, enfim, estudos aprofundados foram sendo realizados ao longo do tempo e o Brasil sediaria agora esse encontro. Simplesmente o governo Bolsonaro se nega a discutir com o mundo, que hoje está completamente integrado nesse sistema internacional, porque a situação chega no limite tal de exploração do planeta Terra pelo sistema capitalista, que há previsões catastróficas, por exemplo, que daqui a 5, 10 anos nós poderemos ter uma situação de completa destruição desse planeta Terra, que em condições muito especiais foi responsável para reproduzir a vida humana, a vida animal, a vida vegetal. E nós estamos brincando no limite das nossas possibilidades com aquilo que se impõe na realidade internacional, e o Brasil se nega a sediar o encontro dessa natureza. Então nós estamos aqui simplesmente dizendo de um conjunto de ações que o governo vem destruindo ao longo desses últimos 7 meses, e me parece que o governo Bolsonaro elegeu a questão ambiental, o meio ambiente, como o principal inimigo do seu governo. Não somente nas questões que envolvem as mudanças estruturais que nós estamos aqui falando para vocês, mas, por exemplo, o governo ele ataca a possibilidade, por exemplo, do Brasil se recolocar numa condição superior, inclusive, na discussão internacional. A própria Europa, nos últimos dias, diz que a Amazônia poderia ter uma outra perspectiva. O Brasil poderia retirar uma parte importante de recursos financeiros até para bancar outras políticas públicas a partir de uma política de preservação da Amazônia. Mas não. A destruição da Amazônia tem a ver muito com a expansão do agronegócio no Brasil, que foi um setor que apoiou a eleição desse governo, porque tinha o objetivo de expandir o agronegócio. Mas aqui nós podemos trazer duas contradições. A primeira delas é que o governo também, nesses últimos 7 meses, liberou mais de 260 agrotóxicos para serem utilizados na agricultura brasileira. Muitos desses agrotóxicos que foram disponibilizados para o agronegócio não são permitidos em grande parte do mundo. Eles são negados pelos produtores agrícolas de grande parte do mundo e não são mais utilizados. E o Brasil, na contramão do mundo, vai trazendo novos venenos, porque nós estamos dizendo aqui são de venenos. Venenos que matam, venenos que causam câncer, venenos que causam deformações embrionárias em crianças, venenos que matam jovens. Eu estou vendo nos últimos dias, eu perdi 3 amigos e amigas com menos de 30 anos de câncer. A pergunta que eu tenho feito é o seguinte: de onde vem o câncer de pessoas tão jovens? Que não que seja dessa alimentação cada vez mais intoxicada, cada vez mais com veneno que a sociedade brasileira come a partir desses alimentos plantados pelo agronegócio e consumidos por todos nós. Então o governo Bolsonaro, ele não tem nenhum tipo de critério e nenhum tipo de apoio à vida humana. Porque nós alimentamos para poder ter saúde, para poder ter qualidade de vida, para poder desenvolver as nossas potencialidades intelectuais, artísticas, culturais, físicas, enfim, para sobreviver, para a gente poder tocar a nossa vida. E o alimento que nós estamos comendo tem venenos cada vez maiores. Então esse é um aspecto importante que nós estamos dizendo desse governo. Não tem compromisso com a vida. E ao mesmo tempo que o governo diz que vai expandir a chamada agricultura, do agronegócio, o Brasil entra em contradição, porque países do mundo todo vão afirmando que o Brasil, a destruição da Amazônia, a utilização de agrotóxicos da forma que está sendo utilizado, deverá ter cada vez menos mercado internacional para a venda dos nossos produtos. Esse desatino, essa irresponsabilidade, ou diria essa loucura desse presidente, além de não preservar a vida, além de não preservar o meio ambiente, que seriam questões fundamentais no processo de construção do nosso país e da nossa existência, ele também vai prejudicar a economia brasileira, porque na medida em que os países vão tendo que consumir esses produtos, além de atingir o meio ambiente, terá possibilidades de consumir cada vez mais venenos e agrotóxicos, a tendência do mundo
pelo menos no mundo civilizado, é ter menos acesso aos produtos aqui produzidos no Brasil. Por isso, essa situação que nós estamos vivendo, um governo completamente irresponsável, numa área do agronegócio que tem uma importância estratégica na economia brasileira, mas que para o governo isso não tem a menor importância. O que importa é a ganância, é meia dúzia de pessoas que querem utilizar dessa estrutura para acumular mais riqueza, mais dinheiro. A situação é tão dramática que o governo tem falado nos últimos dias questões que, se não fosse retórica, seria algo profundamente ruim. Porque nós temos aí um processo gravíssimo no governo, que foi decretado e foi denunciado pelo Ministério Público Federal que os setores da grande lavoura, da grande área de produção agrícola na região da Amazônia, ia criar o Dia do Fogo. O Dia do Fogo foi anunciado, o Ministério Público anunciou, inclusive eu coloquei nas minhas páginas a parte que o Ministério Público diz sobre a questão do Dia do Fogo, que foi patrocinada pelos grandes fazendeiros para a expansão da área agricultável na região da Amazônia. Então o governo federal, o Bolsonaro, e o Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, todos eles sabiam que haveria um processo de queima estrutural na Amazônia nesse último período. E o governo nada fez. É impressionante se nós vermos o que ocorreu nesse processo. Uma omissão completa do governo federal, uma omissão completa daqueles que têm um mínimo de responsabilidade com o Brasil. Os dados aqui são alarmantes no que diz respeito à questão da floresta amazônica. Vejam só, somente no Brasil, no ano de 2018, foram feitos 48 mil focos de incêndios na região do Brasil. Passou para 76.800 focos de empresas, quase que dobrou, 85% a mais, somente até o mês de agosto. Poderemos ter muito mais até o final do ano, isso pode dobrar ou chegar acima disso. No bioma da Amazônia, nós tivemos 22 mil processos de focos de queimadas e no ano de 2019, 40 mil, quase 100% mais queimadas na Amazônia, no bioma Amazônia. E na Amazônia Legal, dos 33 mil em 2018, 33 mil focos para 54.900 em 2019. Isso demonstra que, na prática, o que ocorreu foi uma política do governo federal. O que ocorreu foi uma situação que o governo estimulou que esses fazendeiros ou essas pessoas que não têm compromisso nenhum com o Brasil, não têm compromisso nenhum com o meio ambiente e com a economia brasileira, como disse anteriormente, destruir não só a imagem do Brasil no cenário internacional, mas destruir a nossa capacidade de pensar estrategicamente o Brasil e o mundo. Por isso, esse é o resultado desse governo. Um governo irresponsável sobre todos os aspectos. Um governo que não tem nenhum compromisso com a nação brasileira. Um governo que não tem um compromisso com a questão ambiental e a preservação da vida. E ele chega a uma situação que seria completamente fora de qualquer propósito. Um governo que me parece que fala através do seu destempero verbal, da sua incapacidade intelectual de tratar as questões que envolvem o nosso país. Diz, por exemplo, algumas frases que nós vimos nos últimos dias, algumas que eu nem gostaria de reproduzir na prática, porque são coisas que chocam a realidade brasileira. Por exemplo, ele disse que nós deveríamos fazer cocô dia sim, dia não, como uma questão de preservação do meio ambiente. Se isso não fosse dito pela boca do presidente, seria algo que nenhuma criança em fase de formação linguística, com 1, 2 anos, teria capacidade de dizer uma frase tão chula, tão irresponsável, tão sem condição de tratar a dimensão do problema. Ele adota essa linguagem chula para tratar de questões que são importantes. Por exemplo, ele diz que não vai permitir que o IBAMA multe as pessoas que estão desrespeitando a lei. Ou seja, o Brasil tem uma legislação ambiental, tem uma legislação constitucional, tem leis que regem as relações do Brasil. Nós temos um órgão de governo, que é o IBAMA,
de Estado, aliás, um órgão de Estado que é o IBAMA, que deveria ser preservado e deveria agir conforme determina a lei. O que o governo fala? Nós não vamos multar mais porque acabou a indústria de multa. Acabou a indústria de multa, mas iniciou a indústria das queimadas, iniciou as indústrias da destruição do meio ambiente, da poluição dos nossos rios, entrou a indústria da destruição dos nossos biomas, entrou a indústria da seca, da destruição da água do nosso país. Essa indústria o Bolsonaro acha que pode ter, por isso é importante dizer que nós precisamos sim aumentar a fiscalização no Brasil, aumentar a capacidade dos órgãos de controle, dos órgãos de Estado, ter a capacidade de fiscalizar aquilo que está sendo destruído no nosso país. Essa, para mim, é o elemento central. Nós vivemos num país sem leis, nós vivemos num país onde que as pessoas podem fazer o que bem entendem, ou que um governo eleito pelo voto popular, é verdade, ele não pode, a partir da sua visão de mundo, ultrapassar as leis, os regimentos, as instituições no país. Ele não pode fazer isso. Portanto, o governo Bolsonaro vai a cada dia mais desrespeitando as regras da boa convivência democrática, as regras da convivência republicana, das relações entre os poderes e entre a sociedade. E acho que, nos últimos dias, essa mesma sociedade, uma parcela dela, que achou que seria uma alternativa eleger Bolsonaro, começa a compreender também que o Bolsonaro não representa ou não representou aquilo que seria o anseio de uma parcela importante. Nem discuto a questão da eleição do Bolsonaro em si, porque poderia ser uma alternativa na mudança, porque muitas pessoas achavam que a eleição de Bolsonaro representaria uma mudança no Brasil. E tentaram, a partir do voto democrático da posição, tentaram mudar alguma coisa no Brasil. Mas com o tempo, o que nós estamos vendo é que nós temos hoje um governo que não representa, na prática, o pensamento médio da sociedade brasileira. E as pesquisas de opinião já vão informando. É um governo que cada dia mais vai ficando mais com indicadores piores, porque não respeita a própria prática das relações democráticas e a estrutura do nosso Estado brasileiro. Por isso, queria, encerrando esse nosso primeiro bate-papo aqui em relação a essa questão ambiental da Amazônia, que envolve o governo brasileiro, dizer que nós temos esperança. E a esperança nossa nasce das mobilizações ocorridas no mundo e no Brasil nos últimos dias. É através da sociedade civil, da nossa consciência, da nossa capacidade de articulação, da nossa capacidade de denúncia, da preservação dos povos originários, como os índios na Amazônia, é a defesa das nossas comunidades que defendem os seringais, como Chico Mendes, que foi assassinado pela posição avassaladora do capital. São essas pessoas, os povos da floresta, aqueles que protegem o meio ambiente, que protegem a vida, e nós, das grandes cidades, que sofremos as consequências, como São Paulo sofreu, que ficou as nuvens negras durante o dia em função das queimas que ocorridas lá na região norte do Brasil. É essa sociedade articulada, pensante, com capacidade de relacionar os nossos objetivos imediatos do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista humano, porque nós estamos também falando de pessoas, de gerações e gerações de pessoas originárias que nasceram naquela região e estão sendo expulsas da sua região. E também a nossa fauna e a nossa flora, tão rica e tão importante para o desenvolvimento do nosso país em perspectiva histórica. Então essa é a nossa opinião, não podemos mais permitir que um governo desse tipo continue a praticar atos insanos contra o Brasil e contra os brasileiros. Foi enorme.